Vamos começar mais uma aula por aqui, maquiagem de inspiração. Hoje nós vamos usar Alice Salazar como inspiração, uma maquiagem amarela com laranja com os brilhinhos. Vamos fazer uma maquiagem bem linda nos olhos e eu não estou com a pele pronta, deveria estar. Então eu vou fazer bem rapidinho aqui e já a gente começa a maquiagem dos olhos. Então agora que eu estou com a minha pele pronta, sobrancelhas preenchidas, nós vamos nos inspirar nessa maravilhosidade aqui que a Alice Salazar fez. Vamos primeiro estudar um pouquinho essa maquiagem pra gente entender? É uma maquiagem amarela, laranja, brilhos, delineado preto. Ela fez o puxadinho pra cá e o puxado pra lá bem em pé. Ela fez esse delineado bem em pé. A parte de baixo bem preto com o laranjinha, marrom, né? E acredito que um pouquinho do laranjinha, ou não, ou é só marrom. Acho que é só marrom, olhando bem de pertinho aqui é só marrom embaixo. Bastante, um cílio postiço bem grandão, bastante máscara de cílios embaixo, que dá pra ver, né? Que tá bem bonita essa maquiagem dela. E o que nós não temos aqui? Nós não temos profundidade neste olho. A Alice Salazar tem pálpebra gordinha. Quem aqui é do tempo onde a Alice Salazar sempre começava todas as maquiagens dela com marrom? Porque ela falava que a pálpebra dela era gordinha e ela precisava. E depois de um tempo, ela se libertou um pouco disso. Porque sim, você pode fazer de vez em quando uma maquiagem que suba mais, porque sim, a maquiagem dela está subindo, então tá bem legal, só que não está dando profundidade ali, então vai deixar o olho dela mais achatado nesse dia. Mas tá tudo bem, o que é importante é você entender isso e escolher isso e não fazer porque os outros fizeram. Não, por exemplo, se eu copiar essa maquiagem da Alice ou tu aí, e tu não entende nem as características dela, nem as tuas, tu não precisa entender as delas, né? Tu tem que entender as tuas. Mas se tu não entende as tuas características, a chance de você errar é super grande. E aí, olha só, se você pensa, meu Deus, nunca dá certo, porque eu copio, não fica bom, parará, é porque você não entendeu ainda aonde você tem que dar profundidade, aonde você tem que subir. Então, eu tenho a pálpebra gordinha bem leve, mas sim, né, tem aqui ó, um volumezinho a mais. Mas mais do que pálpebra gordinha, é o espaço que eu tenho aqui. Eu tenho mais a dobrinha do olho flácida, que cai de um jeito diferente de um olho do outro. Eu tenho mais espaço num olho do que no outro. E quanto mais eu subo as minhas sombras, pra mim, Tami, melhor. Mas subo pra onde? Quais cores? O que eu faço na lateral? O que eu faço embaixo? Como é que eu combino tudo isso? É tudo isso que a gente entende quando a gente se entende. Ó, falei bonito agora, né? Quando a gente se compreende. Show de bola? Certo? Vamos pegar um pincel aqui, que é um pincel da Ruby Rose de aplicação de sombra. E como eu vou trabalhar hoje com sombras que eu nunca trabalhei, nova, né? Paleta nova! Eu vou selar, porque eu não sei o quanto pigmentada elas são. Então eu vou selar bem direitinho toda a minha maquiagem aqui. Só antes de selar, você tá vendo que a minha olheira ainda roxinha tá aparecendo, ó. Aqui desse lado, eu vejo lá no espelho, ó. Eu vou passar só mais um pouquinho de corretivo. Desse lado não tá tanto. Então, volta, Tami. Eu acabei de guardar o corretivo. Aí volta, Tami, com o corretivo. Se eu não deixar minha olheira o máximo ó, que eu puder, vou até passar um pouquinho aqui também para garantir. O máximo neutralizada que eu puder. Né? Tu não precisa enlouquecer querendo neutralizar 100%. Porque às vezes, o que tu neutraliza 100% é Photoshop. É, tá? Saiba disso. Ou você vai fazer um reboco tão escuro não, pesado, que você nem vai gostar da sua maquiagem. Peguei um pincel de esfumar olhos, esse é o A09 da Macrylan, que eu adoro. Eu tenho que ir com calma aqui, por isso que eu peguei o pincel, porque eu tô sem esponja pequenininha aqui. Por quê? Porque já tem pó nessa região, né? Então, pra fazer uma maçaroca, é muito rápido. Já tem pó aqui, ó, então eu não quero que o corretivo vaze. Eu quero que ele fique ali, ó. Por isso que eu peguei um pincel neste momento, certo? Beleza, muito melhor agora. Batidinhas para assentar tudo. E agora sim, eu volto e selo tudo aqui, ó. E hoje, então, nós vamos usar essa paleta maravilhosa da Eudora,
Essa paleta é a Glam Palette Multifuncional Intensifique. Ela é da Eudora. As sombras da Eudora são ótimas. Eu tenho a paleta da Nina Secret, que não tá aqui, que é da Eudora também, né? Base, tem outros produtos da Eudora. Já tive outras sombras, antigamente já eram muito boas. E eu ganhei essa paleta de presente da Iris, que é super lindeza, lá da turma 4. Iris, sério, tu não tem noção do quanto eu fiquei feliz. Ela é simplesmente maravilhosa, muito, muito, muito linda. Então, hoje nós vamos usar o amarelo, o laranja, e depois talvez eu use ou os dourados que tem aqui, ou eu use de um outro jeito os dourados, tá? Então, essas duas sombras aqui que nós vamos usar agora num primeiro momento. E eu quero trazer muitas maquiagens com essa paleta, porque ela é muito linda, muito, muito, muito linda. Eu vou começar então essa maquiagem com o amarelo. Vocês vão notar que esse amarelo, ele não é um amarelo bem fraquinho, ele é um amarelo mais forte, olha ali. Então, vou tirar bem o excesso do meu pincel. Esse é um pincel médio de esfumar. Depois, se precisar, eu vou vir com um pincel menor de esfumar para me ajudar com os acabamentos. Então, você ganhou um zoom da Tami aí. Quando eu dou zoom, dá pra ver, ó as linhas. Tami tem com um monte de linha de expressão. E Tami é o quê? Uma pessoa de verdade. Então, gente, não esqueçam que ao vivo tá mais marcado ainda. Certo? Por que eu tô te dizendo isso? Pra você não ficar com a impressão errada aqui da minha maquiagem, tá? Dei umas batidinhas ali que tava acumulando. Então, pode ser que eu passei pouco pó. Vamos lá. Eu peguei o amarelo e nós vamos aplicar o amarelo, então, aqui, ó, no começo. É um amarelo meio alaranjado, inclusive, né? Eu queria muito usar essa paleta hoje, então mesmo que não fique igual a maquiagem da Alice Salazar, eu quis trazer pra vocês. Já fica meio alaranjado, olha. Ai, que cor bonita. Super pigmentado, dá uma olhada. Vem aos poucos, porque quando a gente tá trabalhando com sombras pela primeira vez, que você ainda não sabe se ela mancha, se ela não mancha, se ela esfuma bem. Por mais que você saiba da qualidade da marca, vai aos pouquinhos que é melhor, só pra não dar ruim. Até pra não cair muita sombra também. Grudei essa sombra e já tô subindo ela um pouquinho mais, porque hoje a gente não vai ter o esfumado do côncavo num primeiro momento. A gente vai começar assim. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado agora, neste momento. Então, desmanchei ali, tomei minha água. E agora que tá desmanchada a linha, eu estou selando o meu corretivo com a sombra. E é por isso que dá certo, é por isso que pigmenta mais. E também é por isso que gruda super bem, pigmentando e fazendo durar. Então, por exemplo, se você sempre fala que as suas sombras não dão certo, não pigmentam, não pega, claro que tem sombra ruim no mercado, infelizmente tem, mas tem muita sombra que basta você trabalhar com ela de uma maneira mais precisa, grudando ela assim, ó, no corretivo. Eu não faço ideia de como a Alice Salazar fez essa maquiagem, que técnicas necessariamente que ela usou. Eu só sei que eu estou fazendo aqui, olhando uma maquiagem e tentando fazer de um jeito que eu acho que vai ficar bom. Só que me inspirando nas cores. Porque depois que a gente conhece as nossas características, a gente pode pegar qualquer foto, qualquer maquiagem, qualquer técnica e reproduzir na gente, fazendo as alterações necessárias, apenas pensando em quais cores a gente vai usar, se inspirando naquela maquiagem, na beleza da maquiagem e não na técnica. Olha só que diferente. Vou limpar o meu pincel aqui para tirar o excesso numa toalhinha sequinha que eu tenho aqui embaixo. Pegar agora o laranja com o mesmo pincel. E vou agora aplicar no restante do meu olho. Como são duas cores bem parecidas, olha, só que da mesma família, o meio dessas cores vai se esfumar automaticamente. Agora, se eu pegasse um preto ou alguma outra cor, sei lá, azul, não ia acontecer esse esfumado automático aqui. Nós teríamos que fazer esse esfumado acontecer. Então,
Olha que sutil que ficou esse degradê, gostei muito. São duas cores bem parecidas, mas essa aqui ela tem mais vermelho, né? E essa aqui tem mais amarelo. Show de bola! Por enquanto vou deixar assim. Pego mais sombra e eu vou tirando o excesso aqui para que não caia tudo aqui na minha pele. E vou preenchendo. Gente, essa paleta ela é tão linda. Ela tem o desenho ali das sombras tão maravilhosos que dá pena de usar. Mas eu vou usar. E vou usar muito. Então, olha a diferença já de um olho do outro, onde esse aqui eu já comecei a subir um pouquinho mais, esfumar de leve um pouquinho mais e esse ainda não. Então, quando a gente faz as sombras assim, talvez até um pouquinho mais baixa e marcado desse jeito, para começar que não fica bonito, não fica tão moderno e também diminui mais os olhos, que não é o meu objetivo aqui. Se for o teu, beleza, tu vai trazer o teu esfumado mais para baixo, mas tu vai esfumar aqui, ó, a bordinha. Então, o que eu fiz? Tirei o excesso de sombra lá do meu pincel, caiu um pouquinho de sombra aqui, eu já vou limpar. Se eu não conseguir limpar, eu vou... Porque minha pele não tava bem selada, eu notei que eu selei bem pouco hoje. Se eu não conseguir limpar, depois eu refaço a maquiagem ali de baixo com vocês, né? Consertando. De vez em quando a gente precisa fazer isso, colocar um pouquinho mais de corretivo. Esfumando as bordinhas agora, subindo mais a maquiagem. Vou agora pegar uma sombra mais amarela. Vou pegar este amarelo aqui da paleta da Ruby Rose com um pincel de aplicação de sombras. A minha sombra que é mais amarelona, ela não tá aqui, ela tá na paleta da Morphe, que tá lá em outro lugar. Agora sim, agora ficou perfeito, porque ficou um tom, outro tom e outro tom. Só que é tão sutil essa diferença, só que é um sutil que faz toda a diferença. Então, olha só, eu tô aplicando só aqui, ó. Ah, moleque. Apliquei desde o cantinho, porque é uma sombra bem clarinha, né? Se fosse uma sombra escura, eu não aplicaria desde o meu cantinho aqui, porque eu tenho os olhos pequenos e aproximados. E eu sempre vou tentar aumentar os meus olhos e afastar eles, mesmo usando técnicas mais redondas. Bem com o pincel aqui, sem fazer muita força, para você varrer as sombras. E olha, não manchou a pele, então quer dizer que o pó que eu usei para selar aqui embaixo foi suficiente, porque a sombra não grudou. Vou pegar um pouco mais do laranjinha da paleta da Eudora, batidinhas aqui, para fazer um degradê. Mesma coisa do outro lado. Subo bem a maquiagem, só que de uma maneira sutil, sem deixar marcado, de uma maneira bem esfumada. E assim eu vou construindo a minha maquiagem. Vamos agora para o delineado pretinho. E olha só, gente, quantas maquiagens eu vou fazer com essa paleta. Tem um douradão lindo aqui, tem outro aqui. Esse aqui é mais bronze, esse aqui é mais dourado. Eu já botei o dedo em tudo, em tudo. Tem marrom opaco, tem marrom opaco. Esse aqui, ele é levemente cintilante, deixa eu ver. Não, ele é opaco. Maravilhosos esses marrons. Eu vou usar depois esse marrom aqui pra selar o preto. Vou deixar essa paleta por aqui ainda. Que xodó. Gente, não parece uma joia? Vou ser ousada hoje e vou fazer um delineador com caneta. Não é a minha preferência, não é a maneira que eu mais gosto, mas é a maneira que eu vou fazer hoje. Essa caneta, ela é muito boa. Ela é da Miss Pink. Eu ganhei essa caneta, foi os meus primeiros recebidos, assim, de marca. Olha que coisa mais linda. Não, eu tô muito chique hoje, né? Esse aqui também foi um presente. Olha só. Miss Pink, gente, eu amei essa caneta. Ela tem duas pontas.
uma ponta que é um triângulo para você marcar o gatinho, que é um carimbo, que eu não curto tanto. E a caneta dela, a ponta dela é muito boa. Então, olha só, se eu fosse fazer um delineado para as minhas características, o melhor seria eu fazer só até ali, dessa maneira, certo? A Alice Salazar, ela fez o gatinho inverso, o gatinho do canto interno. Num primeiro momento, eu não vou fazer, porque eu quero mostrar para vocês algo. Então, faço ali o meu delineado, vou fazer aqui o gatinho dela, ele foi mais em pé, mas eu vou fazer o gatinho que funciona em mim. Não prefiro caneta para fazer o acabamento ali, ó, porque eu acho que a ponta nunca fica fininha o suficiente, né? Depois, se precisar, eu venho com o delineador em gel e um pincel, se eu não conseguir fazer a ponta tão fininha. Temos ali um delineado, sendo que ficou um buraco ali naquele triângulo. Agora eu venho com a caneta e preenche. Uma coisa que me irrita nas canetas é que nem toda sai a tinta o quanto eu gostaria. E às vezes acaba que você tem muito trabalho. Ó, deu, foi a ponta bem fedeia. Preenche bem a raiz do cílio, não deixa um buraco entre o preto e a raiz do cílio. Tô bem orgulhosa desse meu delineado aqui, de um olho e do outro. A simetria do delineado é o mais difícil, o mais difícil. Eu tenho uma diferença de altura nos meus olhos. Delineado gatinho não é a técnica mais fácil pra mim. Então não é uma técnica que vocês vão me ver fazendo sempre. Apesar de ser uma técnica que eu gosto, né, que eu acho bem linda, mas ela dá muito trabalho pra deixar bem perfeitinho. Só que quanto menos eu faço, menos eu vou treinar. Olha, ele já fiz caca. Não dá pra falar e fazer ao mesmo tempo. Tem que fazer mais grosso aquele ali agora por causa disso ali. Eu já usei canetas de algumas marcas, gente, péssimas. Péssimas. Uma foi da Candice Berenice. Gente, ai, que parto aquela caneta que não saía. Agora, olha só. Pra gente ver a simetria aqui do nosso delineado, a primeira coisa que tu tem que perceber são as tuas características dos teus olhos. Vamos lá, rapidão aqui, porque a aula não é sobre isso. Se o delineado ele é mais reto, ele vai alongar o teu olho lá pro lado. Se ele é mais para cima, como é o meu aqui, ele vai levantar um pouquinho mais o cantinho externo do teu olho. Se ele é bem para cima, bem na diagonal, ele vai erguer bastante o teu olho. Só que tu tem que perceber dentro disso outras características, como por exemplo a angulação dos teus olhos é bom, dos teus olhos. E é isso que eu tenho diferença na angulação dos meus olhos. E aí o gatinho fica bem complicado de fazer bem igual. Então, gente, quando fica bem parecido, eu já tô super feliz comigo, porque a angulação dos meus olhos é diferente. Então, bora fazer ali. E ali, ó, já ficou, né, meio grosso, mas vamos lá. Então eu me olho, ó, bem de frente no espelho. E outra coisa que atrapalha o meu gatinho é a minha dobrinha do olho. Aqui, ó, que pega bem na dobrinha. Ó, isso aqui que eu não gosto de caneta. Tu viu? Quando eu preciso, não vem. Pra fazer desse jeito aqui, ó, com a caneta virada um pouquinho mais pra baixo, eu perco um pouco a noção, sabe, da diferença dos dois olhos. Então, uma das coisas que me faz não gostar tanto de caneta é essa falta de controle aqui que eu tenho. Muitas vezes ter que aplicar ela, né? Passar ela várias e várias vezes no mesmo local. Apertei ela na minha mão para sair um pouquinho da tinta. E vou pegando da minha mão.
Quem aí trancou a respiração? Junto comigo. Não vou mexer mais do que isso. Dei uma leve engrossadinha ali e tá tudo bem, tá tudo bem. Tomara só que não carimbe lá em cima. Então, olha só. Se você entende as características dos seus olhos, do seu olhar, você vai saber se você deve fazer gatinho ou não, se o seu gatinho ele vai ser mais retinho ou se ele vai ser mais para cima, se você pode fazer isso ou não, dependendo do quê? Da largura do teu olho, dependendo se os teus olhos são aproximados ou afastados. Para mim, o melhor delineado é esse, que ele é levemente para cima, muito reto não vai ficar bom porque vai achatar um pouquinho o meu olho. É muito bom que ele seja mais arredondado dentro aqui do olho, ó, mais arredondado, que então que ele seja mais fino no cantinho interno, porque isso vai aumentar os meus olhos. Enfim, já temos ali uma make bem lindona. Eu devia ter trabalhado com o glitter primeiro e eu esqueci, eu fiz o delineado primeiro. Não fui muito esperta em fazer isso, porque eu tô sem o glitter aqui, né? Eu não quero só sombra, eu quero um glitterzinho. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é um dourado, com o dedo, de uma maneira bem sutil, eu vou aplicar aqui no meio. Bem no meio das duas cores. Quase não vai aparecer, mas fica, ó, uma gracinha, tá vendo? Uma gracinha, ó. Ó a diferença? Opaco, gracinha. Opaco, gracinha foi muito bom, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos seguir o baile e depois eu vou lá buscar. Então, eu vou aplicar máscara de cílios em cima, vou colar um cílio postiço. Enquanto eu tô aplicando máscara de cílios aqui, aproveita pra me contar qual é o tipo de maquiagem colorida que você mais gosta. Qual é a cor de maquiagem colorida que você mais gosta e qual é o tipo? Se você gosta mais no olho todo de uma cor só ou se você gosta assim com degradê. Vamos lá, vamos fazer a maquiagem da parte de baixo, então agora. Nós vamos aplicar lápis preto dentro, fora do olho, fazer um esfumadão e aplicar máscara de cílios. Esse lápis preto aqui é o lápis em gel da Avon, é o lápis delineador, esse é o nome. Uma coisa que a Alice Salazar faz na maquiagem dela, que eu não faço na minha, é aplicar o lápis até o cantinho interno do olho. Tami não faz. Não é o melhor. Poderia fazer? Poderia fazer, mas não é o melhor. Então eu estou o quê? Adaptando a maquiagem hoje aqui para as minhas características. Tá olhando para baixo porque eu fiz caca aqui embaixo, tá? Adaptando para as minhas características. Se eu quiser deixar o olho um pouco mais achatado, eu posso deixar só assim e vir só com um esfumadinho marrom. Mas pra mim fica bom. Assim como a Alice fez lá pra ela. Fica bom aplicar o lápis ali também, por fora. Então, muitas vezes eu falo pra vocês, né? Ah, pra aumentar o olho, aplica o lápis por dentro e por fora. Aplicar por dentro e por fora é isso aqui. E aplicar só por dentro é só como tava antes, ó. Só por dentro e por fora. Esta é a diferença. Só por dentro e por fora. Antes de terminar aqui, esse aqui, eu vou esfumar esse, senão ele vai ficar, ele pode secar. Vou pegar o Severino, então, o E21 da Ruby Rose, só porque falamos nele hoje. Mentira, é porque eu vi ele por primeiro. Pode fazer isso, gente, com o 158 da Dye Makeup, que é o nosso substituto pro E21. Toda vez que você faz o pretinho aqui embaixo, o primeiro passo é você esfumar. Sempre o primeiro passo é esfumar, espalhar esse lápis. E aí você não para por aqui. Agora você pode pegar sombra preta ou você pode pegar sombra marrom escura. Então eu vou pegar a sombra marrom mais escura da paleta da Eudora. Desculpa, essa aqui é a mais escura, ó. Falei errado. Peguei o marrom no mesmo pincel e primeiro eu deposito aqui, ó, por cima do preto. Se você quiser, você pode pegar sombra preta e fazer isso, mas eu não indico. Eu indico que você venha com marrom. A não ser que você queira muito, muito preta a tua maquiagem aqui. Então, quando eu faço essa maquiagem zona aqui embaixo, assim, ó, bem preta, olha o quanto muda de um olho pro outro. Inclusive, vou já até pegar outro pincel pra terminar aqui, pra mostrar pra vocês
Então eu vou pegar um pincel bem pequenininho de esfumar, o menor que eu tiver. Esse aqui é o BT11 da Beauty Tools, da linha Beauty Tools da Macrylan. Só que ele tá um pouquinho sujo de sombra preta, eu vou tirar aqui um pouco o excesso da minha toalhinha e vou pegar um marrom mais claro lá da mesma paleta. Em vez do marrom mais claro aqui, eu poderia pegar o alaranjado ou o rosado. Alaranjado ou amarelado, desculpa, ficaria bom também. E faço o acabamento aqui da minha maquiagem. Bem importante vocês saberem se vocês vão linkar a maquiagem de cima com a de baixo, no cantinho externo ou não. É bem importante vocês saberem isso. E aqui, quando vocês trabalham assim, ó, com o preto, vocês também vão forçar bem o lápis para que não fique nenhuma falha aqui, ó, bem na raiz dos cílios, senão fica super estranho, parece que tá faltando um pedaço da maquiagem. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui a maquiagem está pronta, sendo que sim, eu poderia deixar só assim. Só que assim, gente, pelo menos um marronzinho bem clarinho você faz rente ao preto, porque aí o que vai acontecer? Esse preto, se por acaso ele borrar, ele vai encostar lá no marronzinho e não na tua pele. Certo? Assim, ó, gente, ó, não deixem assim, ó, tá falhado. Puxa e aplica com força, só que sem se machucar, é óbvio. Que aí quando tu voltar vai tá bom. Vai tá bem aplicadinho. Vem por baixo do cílio se tu precisar. Vem com o pincel limpinho, ó, tirei a sombra que tava nele e esfuma. Tiro o excesso de preto do meu pincel, pego a sombra marrom. Ah, e uma coisa, gente, olha o delineado, como ele some dentro da maquiagem. Olha, aparece, mas ele some dentro da maquiagem. Gente, tô adorando essa maquiagem, meu Deus do céu. Marrom por cima do preto para selar e ele também vai suavizar um pouquinho. Mas lembrando que poderia ser o laranja, poderia ser o laranja. Para selar, eu prefiro marrom ou preto. Mas aí na bordinha poderia ser o laranja, como eu falei antes. Só que eu vou usar o marronzinho mais claro da paleta da Eudora. Então, faço o acabamento da maquiagem aqui. Beleza, então tá um olho bem dramático, bem dramático. Vou limpar bem aqui o excesso de sombra desse meu pincelzinho bem pequenininho e vou pegar uma sombra pra iluminar. Na verdade, vou pegar aqui que tá mais rápido, o iluminador que eu usei lá nos meus olhos. Poderia ser uma sombra mais douradinha também, mas eu gosto muito, vocês já sabem, né? Já me viram fazendo isso aqui, ó, várias vezes com iluminador. Eu prefiro. Porque eu acho que a sombra, o iluminador, ele se funde melhor com a pele mais facilmente do que muitas sombras. Mas não é errado fazer com sombra, tá? Abaixo da sobrancelha. Só abaixo, ó, do ponto alto. Volto com o pincel lá dos laranjas. Dou mais uma esfumada. Por quê? Porque eu subi bem as sombras da maneira que eu preciso. E agora eu junto a sombra iluminadora com o esfumado e não deixo um buraco, porque às vezes fica sem querer um buraco. Cola de glitter. Essa aqui é a da Benai. Gosto muito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel pequeno de esfumar os olhos. Vou pegar minha colinha de glitter e um pouquinho do glitter. E vou fazer uma laminha aqui numa caixinha, ó, que eu tenho, com o próprio pincel de esfumar. E vou aplicar pontualmente, só que como é um esfumado, é um pincel de esfumar, quer dizer, ele vai ficar, ó,
muito espaçado, que era bem isso que eu queria. Eu não sei se a Alice fez no olho todo, se ela botou só aqui no meio, eu tô botando aqui no meio porque é o que eu quero. Mostrar o glitter de uma maneira bem diferente pra vocês. Às vezes a gente acha que o glitter tem que ser na pálpebra toda, e não tem que ser, tá? E temos um olho bem diferentão. Acabou de ficar pronto, só falta o quê? Falta um batom, e sim, vamos aplicar um batom nude, na verdade eu vou aplicar um gloss, porque eu gosto de gloss. Vou colocar o meu gloss de sempre, que não tem erro. Não tem marca, Sandra, esses aqui eu comprei provavelmente em lojinha de maquiagem e vem sem marca. Glitter é uma coisa que vocês não precisam se preocupar com a marca, qualquer um. Mas não comprem glitter de escola, tá? Se for pra usar no rosto, no carnaval, tudo bem. E tô pronta! Eu fiz 2 coisas diferentes nessa maquiagem do que a Alice. 3 coisas diferentes. Vamos lá. A Alice Salazar, ela não subiu tanto as sombras. Olha como a minha sombra sobe mais, dando profundidade, certo? A sombra dela, ela tá mais bem no côncavo e só o esfumadinho pra cima, ficando super claro nessa região. Então, se eu estivesse maquiando Dona Alice Salazar hoje com essa, só nesse ângulo dessa foto, tá? Eu não vi uma foto dela de frente, eu teria que ver. Nem sabia que ela tinha feito a cirurgia lá das pálpebras, né? Eu subiria um pouco mais as cores, concentrando. Se forem cores tão pigmentadas quanto é dessa paleta maravilhosa, muito obrigada, Iris, amei. Vai dar profundidade sim, porque não são sombras tão claras. Tá vendo que ela é mais escura que a minha pele? Agora, o que mais eu fiz de diferente? Tanto o delineado gatinho interno quanto externo eu fiz diferente, porque eu fiz pensando nos meus olhos. Pra mim, Tami, esse gatinho interno aqui não é tão favorável, porque os meus olhos são aproximados e são pequenos. Então, eu posso diminuir e aproximar mais os meus olhos com essa técnica. Se eu fizer a técnica mais lateral, eu posso sim equilibrar com esse delineadinho, mas eu não vou dar prioridade para uma técnica que não me valoriza tanto, a não ser que eu realmente queira e de fato eu não quero. Não gosto tanto, gente. Podem me julgar, eu não acho tão bonito, eu não acho que valoriza tanto os olhos o gatinho interno, tá? Fazer o quê? Não gosto, são gostos, né? Aí, o gatinho externo dela, o gatinho do canto externo dela, tá muito pra cima. Assim, ó. Não é errado, ele tá assim. Não é errado, apenas eu fiz ele da maneira como valoriza mais os meus olhos. Por que não conseguiria fazer assim? Por causa da dobrinha da pálpebra, que agora não dá pra ver porque a maquiagem tá tampando, ó, tá sumindo. Mas a dobrinha dessa pálpebra aqui não deixaria eu fazer o gatinho assim, certo? Então eu faço ele como eu consigo fazer. Assim como vocês que veem aqui as minhas maquiagens, né? Assistem aqui os vídeos ou lá no YouTube depois, que tem o passo a passo e vocês vão pegar as ideias e transformar para vocês. Super lindezas que estão aqui assistindo, que já passaram pela análise, que já entenderam o que fica bom e o que não fica bom, o que fazer e o que não fazer, a mesma coisa. Vocês vão pegar a ideia da maquiagem laranja com amarelo, com glitterzinho só no meio e vocês vão reproduzir em vocês. Por exemplo, hoje mesmo fiz uma análise onde eu sugeri que o glitter fosse aplicado apenas no cantinho interno e a aluna entendeu por quê. E aí, ela pode fazer a mesma maquiagem, só que colocando o glitter aonde vai aparecer e ficar lindo no olho dela. Quem tem o olho com mais espaço, vai fazer de outra maneira. Talvez, mesmo tendo muito espaço, você não suba a sua maquiagem até lá em cima, porque não precisa, senão vai ficar estranho. A Kim mesmo é uma das nossas, que a Kim tá sempre aqui, então já uso ela de exemplo. Ela entendeu que ela, mesmo tendo mais espaço, ela não vai subir a sombra dela até lá na sobrancelha. Isso não é uma regra. Maravilhosas, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito. Adorei refazer essa maquiagem, refazer não, né? Adorei me inspirar na Alice Salazar. A Alice Salazar, ela foi muito importante pra mim
no começo da minha carreira de maquiadora. Como eu falei, hoje eu já não sigo mais, então eu já não sei mais detalhes, o que ela mudou, enfim, não me identifico mais tanto. Mas eu continuo achando a maquiagem dela muito bonita. Espero então de coração que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei reproduzir essa maquiagem, eu achei ela linda. Poderia fazer com as mesmas... a mesma técnica, só que com outras cores. Por exemplo, um verdinho claro com verde escuro, pode fazer azul, pode fazer 2 tons de rosa, pode fazer rosa com roxo, pode fazer várias opções diferentes aqui que vai dar certo. Um beijo bem, bem, bem grande no coração de cada uma de vocês. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com as suas amigas, de comentar aqui embaixo e também de me contar o que você quer ver aqui nas próximas aulas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.